E aí, galera? Beleza? Tamo de volta. Olha eu aqui, professor Walter na área. É o seguinte, vamos terminar essa parte aqui desse livro maravilhoso. Nós terminamos a última parte aí um tanto quanto melancólicos, né? E tristinhos, não sei se vocês choraram, mas é um relato fantástico, né? É um relato muito bonito e ao mesmo tempo muito triste, que nos comove, que nos deixa assim, que nos deixa bem, além de cabisbaixos, imaginando a situação das pessoas, né? E imaginando que ainda existem pessoas que passam por essas situações, né, galera? Não é fácil não, mas vamos lá. Vamos lá que a gente tem que trabalhar, ok? Galera, vamos lá então. Agora vamos falar de coisas mais bonitinhas, né? O que vocês acham? Então vamos lá, vamos falar do reconhecimento que essa mulher teve. O reconhecimento que essa Carolina Maria de Jesus teve. Nós terminamos lá numa parte triste, agora vamos para uma parte interessante, que também estamos analisando a obra dela. Mas vamos olhar agora quando ela chegou nesse reconhecimento, por tudo que ela passou. Fome, violência, todas as situações ruins, e principal delas, além da violência, a fome, né, que a gente comentou. Ela chega a ser reconhecida, né, por um jornalista que eu já comentei com vocês, né, e aí melhora de certa forma. Então vamos lá. Em seus relatos, Carolina indica que conheceu o jornalista Audálio Dantas em 58. Então vejam, os escritos dela são de 55 a 60. Ela conhece o cara nesse meio tempo. Oh meu Deus. Ela conhece esse jornalista nesse meio tempo, em 1958, tá? E ele ficou muito interessado. Ele chegou lá para fazer uma reportagem sobre a favela. Era um jornalista, né? Que chegou para fazer uma matéria na Folha, na revista O Cruzeiro, enfim. E aí, o que acontece? Ele ficou impressionado com os escritos dela. E aí ele percebeu que a literatura dela era em tom de denúncia, algo inédito, a visão de uma favelada de dentro da favela. Porque geralmente as pessoas escrevem a partir de um ponto. Eu estou fora daquela situação, eu analiso e faço um texto sobre isso. Geralmente o que é que a gente diz? O Ezra Pound, um famoso crítico literário, ele dizia o seguinte, que o poeta, ele vive as mesmas coisas que nós, mas ele enxerga de uma determinada forma, de uma forma diferente, as mesmas situações que nós vivemos. Então, ele olha de um determinado foco e aí ele escreve os seus textos, a sua poesia. E aqui a gente tem uma função diferente, ela está dentro, ela está inserida nesse contexto e aí ela narra a partir de uma pessoa que está ali dentro, está vivendo, está convivendo diariamente com os favelados, com as pessoas nessa situação precária. Assim, alguns trechos do diário foram publicados no jornal Folha da Noite, em 58, e na revista O Cruzeiro. Mais tarde, os relatos foram relidos em um livro, Quarto do Despejo, o Diário de uma Favelada. Então, eles foram sendo publicados ao longo dos anos, em 58 e 59. E aí depois decidiram reunir esses trechos, tá? E formar esse livro maravilhoso que nós acabamos de iniciar a leitura. Espero que vocês leiam, peguem esse livro, vocês vão gostar. É um livro muito bom, muito rápido de ser lido também, mas que traz um conhecimento e uma formação enquanto caráter fabulosa, tá bom? Do anonimato, então, ao reconhecimento. Ele entrou na história o Quarto Despejo como jornalista, repórter, foi encarregado de escrever uma matéria sobre uma favela que se expandia à beira do rio Tietê. Hoje não existe mais, existe só o rio Tietê e a Marginal, no bairro do Canindé. Lá no rebuliço favelado encontrou a negra Carolina, que logo se colocou como alguém que tinha o que dizer. A história da favela que ele buscava estava escrita em uns 20 cadernos encardidos que ela guardava no barraco dela. Tá? Então esse cara, Audálio Dantas, leu e logo viu. Repórter nenhum, escritor nenhum poderia escrever melhor aquela história. A visão de dentro da favela. Da reportagem, a reprodução de trechos do diário, ele foi responsável pelo que se chama de edição de texto. Leu aqueles 20 cadernos que continham o dia a dia da Carolina Maria de Jesus e dos seus companheiros de triste viagem. E a repetição da rotina, por mais fiel que fosse, seria exaustiva. Então ele tirou algumas coisas, selecionou os trechos que ele considerava como mais significativos, tá bom?
E a fome aparece no texto com uma frequência irritante, gente. É uma personagem, como se a fome fosse uma personagem. Como se ela aparecesse todo momento do livro, todo momento do diário dela, como algo forte, algo que não deixa, que não sai da companhia da Carolina Maria de Jesus e das pessoas que moram ali da favela. Então, tão grande, tão marcante, que adquire cor da narrativa tragicamente poética. Carolina viu a cor da fome, ela retrata num dos dias. Ela viu a cor da fome. A cor da fome é amarela. A reação dela também foi registrada no diário. Quando cheguei, abri a porta, vi um bilhete. Conheci a letra do repórter. O bilhete dizia: a reportagem vai sair no dia 10 de julho, no Cruzeiro. E o livro vai ser editado. Fiquei emocionada. Essa aqui é a Carolina Maria de Jesus ao lado do repórter. Foi traduzido em 13 idiomas e vendido em mais de 40 países. Renomados escritores como Raquel de Queiroz, Sérgio Milliet, Helena Silveira, Manuel Bandeira, entre outros, se posicionaram sobre os escritos da autora. Imagina só você receber pessoas tão grandes na literatura falando sobre você, sobre uma favelada, uma mulher que não tinha nada, que não tinha o que comer, né? O que não impediu que alguns torcessem o nariz pro livro. Isso aconteceu sim, galera. E até lançassem dúvidas sobre a autenticidade do texto dela. Aquilo, diziam, só pode ser uma obra de um espertalhão, um golpe publicitário. Olha como as pessoas desconfiam de tudo, né? O poeta Manuel Bandeira, em lúcido artigo, colocou as coisas no devido lugar. Então ela recebeu apoio dos maiores poetas da língua portuguesa, Manuel Bandeira, poeta modernista, gênio, né? E ele colocou assim, ó: ninguém poderia inventar aquela linguagem, aquele dizer as coisas com extraordinária força criativa, mais típico de quem ficou a meio do caminho da instrução primária. Então, quer dizer, aquilo foi ela mesma que fez. Olha os traços. É escrito dela mesmo. E olha que interessante, ela conheceu a Clarice Lispector. Para mim, para muitos, a maior escritora brasileira de todos os tempos. Clarice está numa prateleira muito alta da literatura. Ela chegou a conhecer, ela viajou. Olha essa foto aqui. Apesar de tudo que ela viveu, pessoal, essa mulher teve o reconhecimento em vida, que é muito importante. Então, os jornais e revistas, o rádio e televisão, primeiro aqui, depois no mundo inteiro, abriram espaço para o livro e para a história de sua autora. Transformado de um dia para o outro numa patética Cinderela, saída do borralho do lixo para brilhar imensamente sob as luzes da cidade. Olha isso, está no prefácio do livro dela. Tá? O livro, assim, forte e original, só podia gerar muita polêmica. Para começar, ele rompeu a rotina das magras edições de 2.000, 3.000 exemplares. Em poucos meses, a partir de agosto de 60, quando foi lançado, sucessivas edições atingiram em conjunto a altura dos 100.000 exemplares. Olha que absurdo de força literária que esse livro teve, o impacto causado nas pessoas da época. Então ele foi além das discussões sobre o texto. Não era só sobre o texto que estávamos discutindo sobre as questões sociais, o problema na favela, a época, as dimensões ainda reduzidas em São Paulo, foi discutido por técnicos, políticos, porque a voz da favela ganhou holofote, começou a aparecer. Né? Um grupo de estudantes fundou o Movimento Universitário de Desfavelamento, cuja sigla MUD revelava no mínimo uma intenção generosa ou um sonho, e Carolina era alçada à condição de cidadã com o título oficial conferido pela Câmara Municipal de São Paulo. Ok? Beleza? O espaço de narrativa. Galera, que espaço que nós estamos tratando? A favela, Canindé, localizada às margens do rio Tietê. Tá? O cenário em que foi escrito o diário já não é o mesmo. Parte dele deu lugar ao asfalto de uma nova avenida, por coincidência chamada de Marginal. Os marginalizados continuaram. A Marginal de Tietê, que passa ali por onde até meados de 60 se erguia o caos semi-urbano e subhumano da favela do Canindé. Galera, eram casas terríveis, eram favela, é aquela favela mesmo, que como está aqui, vocês conseguem observar aqui, ó, é o despejo de uma cidade. Não tinha onde colocar essas pessoas, aqueles barracos, aquelas condições subhumanas. Não era para humano viver ali, não. Tá? Não é. É uma favela diferente. Uma favela, a favela é um local, quando a gente olha na televisão, no Rio de Janeiro, tem construções ali muito bem feitas. Ali não. Ali eram construções precárias. Um papelão, coberto com papelão. Né?
Só para vocês terem uma ideia, então. Como a narrativa segue até o primeiro dia de 60, ano que foi destruída, o diário relata rumores entre os moradores que iriam acabar com a favela e, consequentemente, o medo de não terem onde ir. Pior, né? Pior do que morar lá era não ter onde ir. A favela é apresentada pela narradora como uma analogia ao quarto do despejo. A favela, já comentei isso com vocês, é o quarto do despejo. E as autoridades ignoram que tem o quarto do despejo. Elas ignoram, elas não estão nem aí. É isso que ela diz. Quando ela chega a São Paulo, a favela foi o único lugar que ela conseguiu abrigar. Ela morava na Rua A, o Barraco 9, e a sua casa foi construída com restos de tábua e materiais de construção que havia ali próximo. Mas ela odiava aquele lugar. Credo, para viver num lugar assim, só os porcos. Isto aqui é o chiqueiro de São Paulo. Interessante observar que a favela nunca saiu da Carolina, pois quando ela lançou seu livro e mudou-se dali, a imprensa e a população em geral a reconheciam como a escritora da favela. A partir do momento em que ela se mudou do bairro para o asfalto, conseguiu comprar a sua casa própria. Carolina foi abandonada, ou seja, o que interessava para a mídia era a favela. Até os dias atuais, o assunto da favela chama atenção, mas está longe de ser amenizado e é o que a gente sabe, né, pessoal? É o que a gente vê. Então, o tempo. Que tempo que se passa a narrativa? Então, tem início no dia 15 de julho de 65 e dia 1º de janeiro de 1960, próximo quando a favela é acabada, por assim dizer, né? No Diário, então, de Carolina, a gente vê várias menções aos momentos históricos que se passava no Brasil na época. Então, em 50, foi marcada por aquela frase do Juscelino Kubitschek, os 50 anos em 5, o Brasil vai avançar, o Brasil historicamente vai se modernizar. 50 anos, só que em 5 só, que era o mandato dele, né? Então a gente pensava na modernização, a construção de Brasília, que foi concluída em 60, e a esperança de uma política mais justa e solidária, e igualitária, tá bom? Exatamente o contrário disso tudo que Carolina mostra no diário dela. Enquanto São Paulo se modernizava, preocupava-se com a industrialização que objetivava o progresso, uma parcela continuava vivendo na mais pura miséria. A urbanização acabou trazendo muitos problemas sociais que o Estado foi incapaz de resolver, e Carolina relatou muito bem essa questão. Mas eu já observei os nossos políticos. Para observá-los, fui na Assembleia, a sucursal do governo. Foi lá que eu vi ranger os dentes, vi os pobres sair chorando, e as lágrimas dos pobres comovem os poetas do lixo, os idealistas da favela, um espectador que assiste e observa as tragédias que os políticos representam em relação ao povo. Alguns políticos também são citados no diário dela, viu? O próprio Kubitschek, o Jânio Quadros, o Carlos Lacerda, Ademar Pereira de Barros, que era o prefeito então da cidade de São Paulo de 57 e 61, e ele foi também governador, e outros políticos de uma maneira geral. Eu, quando estou com fome, olha o que ela diz. Eu, quando estou com fome, quero matar o Jânio. Quero enforcar o Ademar e queimar o Juscelino. As dificuldades cortam o afeto do povo pelos políticos. Quem governa o nosso país é quem tem dinheiro. Quem não sabe o que é fome, a dor e a aflição do pobre. Se a maioria revoltar-se, o que pode fazer a minoria? É o que nós temos que pensar até hoje, né? De 4 em 4 anos, muda-se os políticos e não soluciona a fome, que tem a sua matriz nas favelas e as sucursais nos lares dos operários. Vou falar daqui a pouco o trecho que me chama mais atenção e que me deixa emocionado e que eu penso muito, né? Então, a descrença, a mesma que sentimos hoje dos políticos, aos olhares da Carolina, vem em desabafo. A democracia está perdendo seus adeptos. No nosso país, tudo está enfraquecendo. O dinheiro é fraco. Olha hoje, quanto custa R$1? Quanto custa $1 em relação ao real? A democracia é fraca. Olha o que está acontecendo. Os políticos fraquíssimos. Tudo que está fraco morre um dia. Carolina Maria de Jesus, anos 50. Gente, Quarto do Despejo é aberto à cultura. Após a publicação em forma de livro, ele originou outras manifestações artísticas. Um samba composto por Lobo, Quarto do Despejo. Eu Te Respondo, Carolina, um livro de Herculano Neves, adaptação para o teatro, do Ed Lima.
Um Despertar de um Sonho, um filme da televisão alemã, tendo a própria Carolina como protagonista, inédito no Brasil. O episódio da série Caso Verdade, exibida pela Globo nos anos de 1983. E Carolina, uma biografia de Tom Farias pela editora Malê, 2018. E é uma das partes mais belas e tristes da história que eu considero, eu quero mostrar aqui para vocês, tá bom? E aí depois a gente já encerra e eu falo o que eu queria falar desse livro maravilhoso. 13 de maio de 1958. Hoje amanheceu chovendo. É desse jeito que o livro dela se apresenta, pessoal. A data e o que aconteceu naquele dia, em forma de diário mesmo. Então vamos lá. 13 de maio de 1958. Hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim. É o dia da abolição. Dia que comemoramos a libertação dos escravos. Continua chovendo. Eu tenho só feijão e sal. A chuva está forte. Mesmo assim, mandei os meninos para a escola. Estou escrevendo até passar a chuva, para eu ir lá no Senhor Manuel vender os ferros. Com o dinheiro dos ferros, vou comprar arroz e linguiça. A chuva passou um pouco, vou sair. Eu tenho tanta dó dos meus filhos. Quando eles veem as coisas de comer, eles bradam: Viva a mamãe! A manifestação me agrada, mas eu já perdi o hábito de sorrir. 10 minutos depois, eles querem mais comida. Eu mandei o João pedir um pouquinho de gordura para Dona Ida. Ela não tinha. Mandei-lhe um bilhete assim: Dona Ida, peço-te, se pode, me arranjar um pouco de gordura para eu fazer uma sopa para os meninos. Hoje choveu e não pude catar papel. Agradeço, Carolina. Choveu, esfriou. É o inverno que chega, e no inverno a gente come mais. A minha filha Vera começou a pedir comida e eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. Eu estava com 2 cruzeiros. Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Fui pedir um pouco de banho à Dona Alice. Ela me deu a banha e arroz. Era 9 horas da noite quando comemos. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. Senhores, ela não é uma obra épica, maravilhosa. Épica no sentido que eu estou dando, tá? Mas não é um sentido épico, não, tá? É no sentido de maravilhoso, tá? Não é no sentido épico da literatura, não. Mas não é maravilhoso? Não é fantástico? Não é belo isso? E a parte que eu acho maravilhosa é que ela diz assim: o presidente da República, para ser presidente da República, eu gostaria que o presidente tivesse passado fome pelo menos uma vez na vida. Para ser presidente da República, essa pessoa teria que ter passado fome uma vez na vida. É isso. Dá para entender? Para ser presidente, para pensar nas pessoas que precisam, nos mais necessitados, ela precisa ter passado por aquilo. Senão ela não vai ligar para essas pessoas. Não vai ligar para esses excluídos, para esses marginalizados. Tá? Em resumo, não é a forma do quarto do despejo que garante a Carolina um caráter de literário que vemos no texto, mas a singularidade formada na obra, a partir da comunhão entre a forma, o assunto e a linguagem. Ok? 28 de maio. A vida é igual a um livro. Só depois de lido é que sabemos que encerra. E nós, quando estamos no fim da vida, é que sabemos como a nossa vida decorreu. A minha até agora tem sido preta. Preta é minha pele. Preto é o lugar onde eu moro. Carolina Maria de Jesus. Senhoras e senhores, eis aqui, quarto do despejo. Me despeço a vocês, um grande abraço. Fiquem com Deus. Estou com saudade de vocês. Tudo de bom. Até mais. Valeu. Fui!